Olá pessoal, professor Ferreira com mais uma aula de análise combinatória. Hoje vamos resolver um problema que utiliza o princípio fundamental de contagem. Vamos à leitura da situação. Uma família formada por 3 adultos e 2 crianças vai viajar num automóvel de 5 lugares, sendo 2 lugares na frente e 3 lugares atrás. Sabendo que só 2 pessoas podem dirigir e que as crianças devem ir atrás e na janela, o número total de maneiras diferentes através das quais estas 5 pessoas podem ser posicionadas, não permitindo crianças irem no colo de ninguém, é igual a... Então vamos determinar de quantas maneiras diferentes essas pessoas podem se posicionar dentro do automóvel. Como sempre, em problemas de análise combinatória, nós devemos fazer uma leitura que contemple a interpretação correta de todas as condicionantes do problema. Qualquer problema de análise combinatória, guardem bem isto, envolve condicionantes. E nós devemos interpretar essas condicionantes para não incorrer em erro na resolução do problema. Então, vamos fazer uma releitura identificando essas condicionantes. Ok? Então, nós temos uma família, e esta família, vamos anotar aqui alguns pontos, esta família, ela é constituída de 5 pessoas, sendo que adultos nós temos nesta família 3, e crianças nós temos 2. As crianças, elas devem ir na janela, elas devem viajar nas janelas traseiras. E desses 3 adultos, apenas 2 são motoristas. Então, 2 sabem dirigir e um desses adultos aqui não sabe dirigir. Um desses adultos não dirige. 2 adultos dirigem e um não dirige. E as crianças devem ir nos bancos traseiros, nas janelas, ao lado das janelas. Ok? Essas são as condicionantes do problema. De quantas maneiras essas 5 pessoas podem se posicionar dentro do automóvel? Então vamos considerar, vamos chamar essas pessoas, identificar essas pessoas aí, da seguinte forma. Vamos imaginar que essas pessoas são, vamos chamar adulto 1, adulto 2, adulto 3, criança 1 e criança 2. Pronto. Aqui está a família. Como 2 dirigem, vamos considerar que o A1 e o A2 são os 2 adultos que sabem dirigir. O A3 não dirige. Tá? E vamos considerar uma situação, vamos desenhar todo o problema de análise combinatória, quando possível, nós vamos simular, é bom simular uma das situações. Então, imagine que você tem um automóvel aqui, e esse automóvel ele tem 2 lugares na frente e 3 lugares na posição traseira. Considerar aqui que nós temos 2 janelas traseiras aqui. Ó. Tá? E aqui vamos considerar que seja a posição do motorista. O motorista vai aqui, é esse banco aqui. Tá? Então, vamos considerar que, vamos chamar esse lugar de cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4 e cadeira 5. Tá? Ou podia ser banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, banco 5, né? Então, vamos considerar aqui, ó, 3, 4, 5. Chamar aqui de cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3,
cadeira 4, cadeira 5. Ou posição 1, posição 2, posição 1. O nome aqui não importa, você pode definir. Tá? Então, vamos observar quantas possibilidades nós temos para ocupar cada uma dessas posições aqui. Tá? A posição do motorista. Quantas opções nós temos para ocupar esta posição aqui do motorista? Já que apenas duas pessoas aqui, ó, na condicionante do problema, apenas duas pessoas adultas sabem dirigir. Então, aqui nós vamos ter duas opções para ocupar esta posição. Tá? Vamos considerar que eu escolhi aqui o A2 para ocupar essa posição. Então, para o motorista, nós temos duas opções. Para a cadeira que está ao lado do motorista, quantas opções nós temos para ocupar a posição K2? Então, nós temos. Quem é que pode ocupar esta opção K2? Criança não pode ocupar. Um adulto já está nesta posição do motorista. Então, temos apenas duas opções. Ou poderia ser o A1, ou poderia ser o A3, para ocupar esta segunda posição aqui. Vamos supor que nós ocupamos com o A3. Tá? Então, já está ocupada a cadeira 1 e a cadeira 2. A cadeira 3. Observe que a cadeira 3 é uma cadeira traseira ao lado da janela. E quem pode ir nessa cadeira é uma criança. Tá? Se nós temos duas crianças, então uma vai em cada uma das cadeiras traseiras ao lado da janela. Então aqui nós temos duas opções. Qualquer uma das duas crianças pode vir nessa cadeira. Aí você diz, não, mas o outro adulto poderia vir na cadeira da janela. Sim, mas se o adulto viesse na cadeira da janela, uma das crianças, ela necessariamente teria que vir aqui ao centro. E na condicionante do problema, diz que as crianças, elas não podem ir no colo de ninguém e elas devem ir aqui, ó. As crianças, observe lá, elas devem ir atrás e na janela. Então, não posso colocar um adulto aqui no K2, no K3, na posição 3. Não posso, porque se eu colocar o adulto aqui, necessariamente uma das crianças tem que vir aqui na posição 4. Então, nós temos duas opções, qualquer uma das crianças pode vir aqui no K3. Vamos considerar que eu coloquei o C1 aqui no K3. Agora, para a posição 4, quantas opções nós temos aqui para essa posição? Ó, se já tem um adulto no K1, um adulto no K2, então eu só tenho uma opção para o K4. Então, uma opção para o K4 e para a outra cadeira que está na janela oposta, nós só temos uma opção, que é a outra criança. Tá? Já que nós temos uma criança na posição 3. Então, aqui também só tem uma opção. Resultado, pelo princípio fundamental de contagem, nós temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1 vezes 1, 8. Nós temos 2 vezes 4 vezes 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. Então, no total, nós temos 8 formas ou 8 maneiras de distribuir essas 5 pessoas dentro do automóvel, obedecidas essas condicionantes. Ok? Então, esta é a forma correta de você resolver esse problema. Perfeito? A gente se vê na próxima aula. Um abraço.